mas vou seguir e contar. Porto seguro para ancorar. Eu sei que por eu tento ser. Sua bondade vai me salvar. Na lealdade vou me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem. Fala, empresário, fala, amigo. Sextou, sextou. Eu tô feliz e ao mesmo tempo eu estou triste, né? Vocês sabem o que aconteceu ontem da CPMI do INSS, né, pessoal? Vocês viram, né? Que vergonha, cara, que vergonha. Blindaram o irmão do Lula. Você sabe o que é irmão do Lula? O Frei Chico. O Frei Chico, ele é vice-presidente do Senap, sindicato, Sindinap. Sindicato, não sei o que, não sei o que. Tá, só sei que ele tem provas comprovadamente que ele roubou. Só esse sindicato, mais de 600 milhões ou 600 bilhões, coisa assim, do INSS. E ontem eles tinham que convocar o irmão do Lula para se apresentar lá na CPMI. E sabe o que aconteceu? Deputados votaram para que ele não viesse, blindaram ele. Entre esses deputados que votaram, né, estava lá a Leila do Vôlei. Lembra a Leila do Vôlei? Pois é, que vergonha a Leila do Vôlei. E também estava o Malafaia, o Dorivaldo Malafaia. Eu acho que é primo daquele pastor Malafaia, né? O pastor lá da igreja da Assembleia, da igreja Vitória em Cristo. Aquele pastor que tem acho que é primo, irmão, sei lá, alguma coisa assim. Dorivaldo, do Silas Malafaia, coisa assim, do Malafaia. Cara, votaram a blindagem do cara, que é irmão do Lula, que tem comprovadamente que ele roubou dos velhinhos e dos aposentados do Brasil, né? Mais de 600 milhões, ou bilhões, milhões, tá? O sindicato dele, onde ele é vice-presidente, o Frei Chico, né? Irmão do Lula. Quer dizer, blindar um ladrão, um bandido, um ladrão, um bandido. E eu fico pensando assim, gente do céu, cara, o Brasil está mergulhado na corrupção. O partido político que governa o Brasil é uma instituição comprovadamente, deixa eu melhorar a câmera aqui, comprovadamente, gente, um partido de criminosos, né? Um partido de criminosos. Nós vemos um Supremo Tribunal Federal que defende bandidos, né? Que deixa o bandido sair pela porta da frente, que defende os bandidos, entendeu? E, cara, infelizmente não há uma instituição no Brasil que prenda os bandidos, porque os bandidos estão onde? Estão no poder, estão no Supremo Tribunal Federal, estão no partido que governa o Brasil atualmente, que é o PT, né? E nos partidos que dão apoio ao PT, essa bandidagem toda. Então o Brasil está dominado pelo crime organizado. Comprovadamente a Polícia Federal tem mostrado que o PCC tem o braço político que está lá no Congresso Nacional e está na governança do Brasil. Entendeu? O PCC é Partido Comunista Chinês e Primeiro Comando da Capital, que são bandidos, traficantes, falsos empresários, né? Do esquema dos postos de combustíveis, gasolina adulterada, um monte de outras empresas fictícias, fantasmas, em nome de laranjas, onde o crime organizado no Brasil manipula, né, e ganha muito dinheiro
tráfico de droga, narcotraficantes. Cara, é muita sujeirada no país, tá? E nós não temos, infelizmente, um órgão internacional para chegar e desmantelar essa quadrilha, tirar esse povo aí da governação do Brasil, né? Do controle das coisas no Brasil. Só se viesse uma nação como os Estados Unidos da América, ou a União Europeia, ou a ONU viesse interferisse no Brasil, porque o Brasil está tomado pelos criminosos, né? E o principal criminoso que, na minha opinião, está lá que fala que foi descondenado, né? Mas estava preso, era criminoso, está lá no Congresso, no Executivo Nacional, no Planalto, né? Que para mim é o senhor Lula da Silva e todas as suas ramificações por ali, né? O principal criminoso desse Brasil é o presidente da República, né? E ele tem o seu braço de apoio e de controle lá no Supremo Tribunal Federal, que são juízes que ele mesmo indicou, né? O partido dele mesmo indicou para chegar lá e apoiar e ajudar eles permanecerem no poder e aprontar e roubar o máximo que eles puderem da nossa nação. Enquanto isso, o povo desavisado, que não assiste jornal, que não lê, que não sabe, e quando lê não sabe o que está lendo, porque não consegue interpretar, acredita nesse canalha e continua votando nele. Principalmente o pessoal do Nordeste, onde tem o índice de analfabetismo é muito grande, né? E de analfabetismo também estrutural, é muito grande, né? Dos estados mais pobres do Brasil, né? Que estados mais pobres do Brasil, mas que tem grandes empresas lá, né, que ganham muito dinheiro em cima desses pobres, quer dizer, pobres de espírito e tudo mais. Então, gente, cara, é muito triste o que a gente vê na nossa nação, no nosso país, no nosso Brasil, né? Mas a realidade é essa, tá? Mas sextou, né? Sextou, hoje é dia 17, né? É dia 17 de outubro. Nós já chegamos no segundo dia da última quinzena, né, de outubro. Nós estamos terminando o mês de outubro praticamente, estamos na reta final do mês de outubro. Daqui a pouquinho vem o mês de novembro, né, que vai ser o Novembro Azul, onde todos os papais do Brasil, todos os vovôs do Brasil, né, todos os homens do Brasil acima de 35, 40 anos, devem ir fazer o exame de toque. Devem ir fazer os exames preventivos do câncer de próstata, tá? Então, se você tem algum problema relacionado, porque problema cultural, né? Eu não vou fazer câncer de próstata porque eu não vou deixar ninguém me tocar, né? Ninguém bobagem isso, tá? Bobagem, não dá problema nenhum, tá bom? Eu já fiz esse exame, já fiz algumas vezes. Não deu problema nenhum, graças a Deus, não se descobriu nada. Mas todos os homens têm que fazer exame, o exame do toque. E alguns nem precisam mais fazer exame de toque, agora só exame de sangue, né? Pelo sangue você já determina se a pessoa está com câncer, se os laboratórios, os bons laboratórios já determinam se a pessoa está doente ou não está doente, ok? Falar nisso, um amigo meu, ontem eu fiquei sabendo que um amigo meu está internado, né? Ele tem 67 ou 68 anos de idade, já está internado no hospital e infelizmente o prognóstico foi que ele está com câncer de próstata. E aí, a gente conversando com outros amigos, assim, ele falou, cara, ele nunca fez esse exame, ele nunca ia fazer. A gente sempre falava para ele, e ele, não vou, não sei o que, ninguém vai me tocar, papapá, aquela coisa aquele caipira chucro mesmo, né? Caipira chucro mesmo. E aí o que aconteceu? Foi diagnosticado, está com câncer de próstata, está com uma próstata desse tamanho e está internado no hospital agora. Agora a filha dele, a preocupação é a filha dele que está cuidando dele lá, né? Então você vê quanto é sério esse negócio de exames. Faça o exame anualmente, porque, gente, isso é preventivo, né? É um preventivo a mais. Então, não há problemas em fazer, né? A mulher faz, todo ano a mulher faz, vai lá na ginecologista, faz o exame de toque, né? E aí se constata o quê? Que ela está bem, como está a saúde dela e tal.
mulher não tem problema. Agora os homens têm esse problema, velho, que criou uma palhaçada de umas piadinhas idiotas, sem graça, são as piadas mais sem graças que existem, né? Entre o meio dos homens, né? Que não, deixa tocar no seu fiofoque, no seu quê, você vai virar gay, que. Tem nada a ver, tá? O homem é homem desde o começo e vai ser homem sempre, né? O homem que vira gay porque ele quis virar, né? Ele quis virar não porque foi tocado, mas porque ele já era, né? Já era, né? Vamos lá, gente. Sexta-feira, dia 17 de outubro. Agonia. O texto de hoje chama-se agonia, tá? E baseado em Marcos, capítulo 26, verso 39, que diz assim: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Está falando aqui da agonia que Cristo sentiu lá no Getsemane, né? No versículo de hoje, a nobre submissão de Cristo dialoga com sua angústia. É como se ele implorasse para não morrer. Na versão de Marcos 14:33, é mencionado que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Esse pavor, no original grego, é descrito como um termo que significa ficar surpreso ou aterrorizado, alarmado ou completamente apavorado. Já a angústia foi expressa por outro termo ainda mais forte, que tem como raiz a palavra ademonel, significando literalmente não estar em casa, isto é, ficar fora de si. Ao dizer que sua alma estava profundamente triste até a morte, em Mateus 26:38, Jesus mostra, sem nenhum exagero, o pavor diante da cruz. Tanto que o fato de suar sangue é algo comprovado pela medicina. Trata-se de hematidrose, uma condição rara em que o indivíduo com altíssimo nível de estresse começa a transpirar sangue. O quadro que gera simpatia pelo mestre no coração do crente seria, aos olhos de um cético, considerado uma contradição e covardia. Contradição, pois contraria as 365 vezes que a Bíblia diz, não tema. Jesus mesmo disse a seus discípulos que não temessem os que matam o corpo, mas não podem tirar de nós a vida eterna. Mateus 10:28. Como ele poderia temer agora? A suposta covardia fica por conta de 2 Timóteo 1:7, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Como alguém que temeu a própria morte poderia liderar os vencedores do anticristo, que mesmo depois da morte não amaram a própria vida? Apocalipse 12:11. Não, Jesus não era um covarde. Não era simplesmente o fato de morrer que lhe causava terror, muito menos a dor física que enfrentaria. Era a separação do Pai que o angustiava. Ele temia aquilo que Apocalipse 20:14 chama de a segunda morte. Quando bebesse aquele cálice pela primeira vez, a única vez na eternidade, ele e o Pai deixariam de estar em perfeita união. Mas sua fidelidade era tamanha que, apesar disso, aceitou o sacrifício, não porque nos amasse acima de Deus, mas porque era essa a ordem divina. Foi nesse sentido que Jesus temeu a morte. E isso deve nos encorajar, pois mesmo diante da maior angústia, sua determinação era sempre cumprir a vontade do Pai. Então está aí o motivo, né? Por que Cristo
disse aquelas palavras, por que ele estava em tremenda agonia, né? Angústia, né? Por separar-se do Pai, né? Ele agora tinha que entrar no lagar da morte, da segunda morte, sozinho, sem a presença do Pai, sem Deus, né? Então aquele o angustiou de maneira tamanha, né? Que ele quase que recua. A verdade é essa, né? Quase que recua. Mas ele não recuou, ele foi até o final. E graças a esse sacrifício, graças a esse holocausto que ele fez por nós, esse sacrifício, que nós hoje temos a salvação, né? A humanidade hoje tem a salvação. E nós só vamos nos perder de fato, a gente só vai se perder de fato, se não aceitar isso. Aceitar que Cristo morreu em nosso lugar e não aceitar essa graça providenciada por Ele, né? Essa graça, esse perdão, né? É um perdão incondicional, né? Ele perdoou-nos de todos os nossos crimes, nossos pecados, nossos erros, né? Nossas falhas, né? Nossos erros de caráter, nossas mentiras, né? Nossas cobiças, o nosso eu, o nosso egoísmo, né? A nossa desobediência, a nossa desumanidade para com os nossos semelhantes e para com o nosso Deus, né? Quando a gente deixa de honrar a Deus sobre todas as coisas para tentar vivenciar sozinho, né? Enfrentar sozinho, coloca no trono da sua mente o eu, em vez de colocar no trono da sua mente Deus, né? Jesus. Então, Cristo nos perdoou. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer por causa desses nossos pecados, né? E viveu a vida santa que nós deveríamos viver e não conseguimos viver. O apóstolo Paulo diz, maldito homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso faço, né? E o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso faço. Quer dizer, pecados. Nós somos pecadores, né? E Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é maravilhoso. Está nos garantida aí a salvação. A todos os seres humanos que se prostrarem de joelhos e se submeterem a esse sacrifício maravilhoso, né? O sacrifício de Deus, de Cristo, por nós. E ele, a gente sabe, passou por toda essa angústia que ele passou, né? E finalizando a semana, a lição de hoje, né? Que a lição da semana nós estudamos sobre a Memórias da Graça, né? Falamos sobre que o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Rio Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado. Como o Senhor, seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias, né? E aqui, na sexta-feira, sextou, maravilhosa sexta-feira, nós temos alguns textos aqui extraídos do livro da escritora norte-americana Ellen G. White, do livro Patriarcas e Profetas, e do Comentários Bíblico Adventista e Testemunhos para a Igreja, né? Todos esses livros são publicados pela Casa Publicadora Brasileira, a editora, né, dos Adventistas do Sétimo Dia. E um dos textos aqui é o Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1096. Esse texto escrito por Ellen White. Ela diz o seguinte, ó: estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Estudem o 3º e 4º capítulos de Josué, que registram o preparo deles para cruzar o Jordão e sua passagem pelo rio para entrar na terra prometida. Precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação da memória com as lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Assim fazendo, os ensinos de sua palavra serão para nós sempre interessantes e impressivos, como ele desejava que fossem para eles. E aí outro texto de Testemunhos para a Igreja, também da mesma escritora, diz o seguinte: o Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Muitos ídolos são adorados mesmo entre os professos observadores do sábado.
Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição recairia sobre ele, ao passo que, se o amasse de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, isso é Marcos capítulo 12, verso 33, ele abençoaria, ó, se o amasse de toda, se nós amarmos a Deus, né? De todo o coração, se amarmos a Deus de todo o coração, né? De todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, ele abençoaria abundantemente seu cesto e sua amassadeira, e removeria do meio dele toda a enfermidade. Cesto e amassadeira, quer dizer, comida, né? Produção de comida, alimentação, então a gente não vai ficar sem isso, né? Tudo que a gente precisa para ter uma vida feliz. Ele abençoaria abundantemente seu cesto e sua amassadeira, e removeria do meio dele toda a enfermidade. Quer dizer, toda a enfermidade, inclusive a enfermidade do pecado, porque o pecado é uma doença, é uma enfermidade, né? A enfermidade psicológica, as enfermidades psiquiátricas, vamos dizer assim, mais forte, né? A enfermidade de você ter um gênio ruim, né? Nós às vezes manifestamos um gênio bastante ruim, né? Deus vai nos curar, Deus curaria desde que nós nos apegássemos a Deus, né? Perguntas para consideração. Primeira pergunta: analise a travessia miraculosa do Jordão, o significado do milagre e por que milagres assim parecem não ocorrer hoje. Segundo, como evitar o esquecimento espiritual? Por mais importante que seja desenvolver um relacionamento contínuo com Deus e não basear toda a nossa jornada cristã em poderosas experiências passadas, como usar nossas experiências como lembretes de como Deus trabalhou em nossa vida? E, finalmente, o sábado pode nos ajudar a lembrar das intervenções de Deus em nossa vida e nos dar uma amostra do descanso prometido em seu reino eterno? Uma pergunta. De que maneira o sábado aponta não apenas para o que devemos lembrar, mas também para o que podemos esperar do futuro? Então, isso aqui está falando aí que como que você pode passar momentos, horas com Deus, né, 24 horas com Deus, aos sábados, e você rememorar de todas as bênçãos, né, que Deus tem dado e te protegido, né, no futuro, né, na sua vida, né, no passado e na sua vida futura. Poderá ser no futuro, né. E semana que vem o estudo vai ser sobre o conflito por trás de todos os conflitos, tá bom? Vai falar esse tema aí. Vai ser a lição de semana que vem. Bom, gente, isso foi a meditação e a lição de hoje. Vamos orar para a gente começar as notícias do dia? Vamos lá? Agradecemos, Senhor, pelas mensagens da meditação matinal e também da lição da escola bíblica, né? Que estamos estudando sobre o livro de Josué, a passagem pelo Rio Jordão e a conquista da Terra Prometida. E nesses momentos nós vemos como é importante a gente memorizar e rememorar, lembrar de como o Senhor tem nos ajudado no passado, né? E nada temos a temer do futuro, né? Enquanto nós estivermos em comunhão contigo, nada temos a temer do futuro, né? Sempre seguros em ti, lembrando que o Senhor já fez o sacrifício supremo por todos nós, a humanidade, né? E que nós não esqueçamos disso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Pai. Obrigado por mais uma sexta-feira. Pedimos, Senhor, encarecidamente em favor dos enfermos, das pessoas doentes. Eu estou orando aqui especialmente pelo Geraldo, né? Geraldo que está internado com um prognóstico muito ruim de câncer de próstata. Que o Senhor possa ajudá-lo nesse momento e que fazer a cirurgia, né? Com a cirurgia ele seja tratado e curado desse mal, né? Ele consiga obter ali a cura. Também todos os demais outros que estão enfermos, né, Senhor, que estão internados, outros também que receberam um diagnóstico ruim de uma doença terrível. Cura, Senhor. Nós te pedimos a tua cura sobre esses seus filhos, essas suas filhas. Nesse mês, que ainda é o mês do Outubro Rosa, né,
Que o Senhor esteja com as mulheres que também vão receber aí, ou já tem o prognóstico de câncer de mama. Eu espero, Senhor, em Ti, que elas façam o tratamento e que saiam de lá, desse tratamento, curadas. Abençoe minha família, minha mãe, guarde a minha mãe, Dona Terezinha, guarde meus irmãos, né, o Júnior, a Odilza, a Eliette, a Kátia, né? O Senhor proteja todos os meus irmãos, Senhor, e seus familiares, sua família, que eles encontrem em Ti a paz e a tranquilidade, né? Minhas sobrinhas, e em especial, Senhor, eu peço em favor da minha filha, Melissa Gabriele, que vai para o nono mês da gravidez, que ela tenha uma boa hora, Senhor, que na hora da conceição, quando ela tiver concebido aí a Isabel, né, a Sara Isabel, que essa criança nasça perfeita, nasça com bastante saúde, seja uma criança que traga bastante alegria para toda a família, que seja com a minha filha também, Senhor, no momento que o Senhor esteja ajudando, a fortalecendo, a dando saúde para ela, que ela tenha um parto tranquilo, né, que seja uma bênção e que dê bastante saúde para todos nós, Senhor. Te pedimos especialmente para esses, né, Melissa, meus familiares, meus ouvintes, aquelas pessoas que assistem aqui o Conectados 7 News. Continua conosco nessa sexta-feira, Senhor, nos dando um bom final de semana, um final de semana feliz na Tua presença e com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos às notícias então de hoje, gente, do site Fishing News, né? Nosso querido amigo Roberto Vieira Filho, né? Grande editor e também redator, né? Um redator profícuo, né? E que traz bastante notícias interessantíssimas. Hoje, Cuiabá, agora são 6 horas e 46 minutos, hoje dia 17 de outubro, está fazendo 28 graus aqui em Cuiabá, tá, gente? 28 graus. 28 graus nesse momento, mas qual será a máxima, né? Como que vai ser hoje? Hoje vai ser 38 graus, tá? A máxima 38 graus em Cuiabá, 26 a mínima. E umidade está em 16% hoje, vai ser um dia ensolarado. O céu estará predominantemente ensolarado, a máxima será de 38, sensação térmica 26 graus, o vento de 7 km por hora, uma umidade de 78%. Isso vai ser Cuiabá, tá? Um abraço para os meus amigos de Jangada, Água Fria, Poconé, Barão de Melgaço, Santo Antônio do Evergé, Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Jaciara, Marzagão, Planalto da Serra, Primavera do Leste, Rondonópolis, Cidade Linda, Estrela do Leste, Vila Paredão, Novo São Joaquim, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Cáceres, Poconé, ô povo lindo poconeano, Paranaíta, Onça Preta, eu já falei Novo São Joaquim, eu já falei, né? Pessoal de Sinop, Sorriso, Vera, Sapezal, né? E várias outras cidades aí que nós temos. Pessoal de Porto dos Gaúchos, Paranaíta, pessoal de Gaúcha do Norte, o pessoal aí de Juara, de Juína, né? De Pontes e Lacerda, né? O pessoal de Peixoto de Azevedo, toda povo de Deus, né? Toda gente maravilhosa, pessoal evangélico, pessoal católico, pessoal que vai adorar a Deus, que ama a Deus, né? Esse pessoal aí que realmente tem um compromisso, né, com o eterno, com Deus. Qualquer hora eu vou passar em Jangada, porque eu quero comer aquele pastel de Jangada. Aí gordinho aqui não rejeita um pastel, não. O melhor pastel do Brasil é em Jangada, né, gente? São Joaquim, né? O pessoal de São Joaquim. O pessoal de Porto Jofre, lá no Pantanal, né? Porto Jofre. Taiamã, Itiquira, Araguainha, Estrela do Leste, Ribeirãozinho, Barra do Garças, né? E, nossa, tem tantos lugares lindos, 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 lindos aqui em Mato Grosso, né? Outros municípios aí
eu posso ter esquecido o nome de um monte de município, né? Depois o pessoal vai me... você não falou nunca de nós, tá? Mas eu quero agradecer todo o estado de Mato Grosso por ser esse estado pujante, esse estado de crescimento, de gente trabalhadora, o agronegócio aqui é fortíssimo, a agropecuária, né, fortíssima. Nós temos um dos estados mais ricos do Brasil em produção, né, e também de manejo, né, com a agricultura, manejo com a pecuária, etc. É um povo trabalhador, é esse povo de Mato Grosso, né. Um abraço pessoal de Goiás, um pessoal do Pará, o pessoal de Rondônia, né? Para todo mundo do Amazônia, pessoal do Nordeste, os nordestinos, né? Vários estados do Nordeste aí, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Piauí, Paraíba, né? Rio Grande do Norte, oh, meu Deus do céu, né? Pessoal de Sergipe, o pessoal lá de... eu já falei, né? Pernambuco. Eu já falei, né? Vários estados do Nordeste, né? O pessoal lá de São Paulo, Sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, lá no sul do país, né? Lá no sul agora, Santa Catarina, Paraná, pessoal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a nossa cidade co-irmã, a irmã de Cuiabá, né? Cidade Morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Um abraço pro pessoal também de Goiás, Goiás, Tocantins, Palmas, Tocantins, é a capital caçula do Brasil, né? Palmas. O pessoal de São Paulo, ali do ABC, eu morei em São Caetano mais de 10 anos, morando em São Caetano do Sul, né? São Caetano do Sul, Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, toda aquela região ali do ABCD, né? Paulista ali. Pessoal de São Paulo, 6 milhões de habitantes em São Paulo, hein? 6 milhões, ou mais, né? Eu creio que são só São Paulo, a cidade metrópole, uma megaloma metrópole, né? São Paulo. Rapaz, deve ser muito difícil administrar a cidade de São Paulo, né? E eu parabenizo o prefeito de lá. E parabenizo o governador do estado também, né? O Tarcisão, né? Que consegue... né, governar um estado tão pujante, tão progressista, tão desenvolvimento, né, de crescimento como é São Paulo. Não é muito fácil não, deve ser muito complicado, né? Mas esses homens aí, fantasticamente, né, de uma maneira espetacular, eles dão conta, você pensa que não? Dão conta sim. Então isso é maravilhoso, né? Isso nós vemos aí que existe gente preparada para governar o Brasil, né? Se consegue governar São Paulo, com certeza, se for presidente da República, vai conseguir governar o Brasil. Não tenho dúvidas quanto a isso, né? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Certo, gente? Mas vamos lá, as notícias então do dia. Vamos lá? Eu estou mexendo aqui no computador, o computador não sai do zero. Oxi, bicho. Oxe, bichinho, o que está acontecendo contigo, meu amigo? Eita, né? Fácil não. Rapaz, paciência de Jó. Nós temos que ter paciência. Oh, Jesus. Vamos lá. Né? Paciência, meu querido. Paciência é tudo, né? E aí você bate no computador, o computador não quer responder. Mas vamos lá. Vamos fazer assim e vamos de novo fazer assim. Pronto, vamos ligar de novo. Paciência, né? Paciência. Quem não tem paciência não vive, certo? Jesus. Se alguém quiser vender para mim um computador novo, né? Manda aí olha, tem um computador novinho aqui. Vamos fazer uma troca, vamos fazer né? Complicado. Vamos lá, né? Paciência. Fazer o que, gente, né? É uma briga aqui, cara. Impressionante, tá? Impressionante.
briga, tá? Fácil não. Assim. Tem que ter paciência, né? Porque se você não tem paciência, você acaba se estressando. Agora eu entendo porque que muitos amigos meus, eles se estressam, tá? Tem um amigo meu, aliás, meu primo. Ele, quando o negócio começa a ficar assim, desse jeito aqui, ele xinga, ele fala alto, ele pega o negócio, se joga no chão, e quebra, e xinga um palavrão. Calma disso. Mas não é, cara, é que é irritante mesmo, né? É irritante mesmo. Essas tecnologias, né? Quando você fica subserviente à tecnologia, meu amigo, a tecnologia do homem é falha pra caramba, né? Você tem que ter muita paciência, assim. Então, até agora, tá querendo abrir aqui, e você mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali. E o bichinho, ó, tá rodando, quer dizer, complicado. Já tava tudo ok e de repente some tudo. E aí você tá apertando o botão certo, eu não tô apertando o botão errado. Você, o Ivaldo, você apertou o botão errado. Não, eu tô apertando o botão certo. O negócio aqui é um negócio da tecnologia mesmo, tá, gente? E aí eu vejo algumas pessoas que entram ao vivo, né? Eles estão ao vivo, aí estão com o computador na frente, aí eles ficam enrolando, conversando com um, conversando com o outro, né? Até o bichão do computador, né, funcionar, porque, amigo, tecnologia não é, você mexer com tecnologia, meu amigo, não é coisa fácil, não, tá bom? Não é, por isso que eu falo assim, essas coisas aqui, tem um amigo meu que fala assim, né, mas é verdade, esse aqui não é de Deus, não, isso aqui não é de Deus, não. Na época da Bíblia era tudo escrito, né? Era naqueles papiros, era coisa. Na época da Bíblia, cara. Na época da Bíblia, 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Então era tudo escrito. Era a pena, era a tinta que botava na pena, era o papiro e as pessoas iam. Nos tempos bíblicos tudo era mais fácil. Era. Se você for pensar bem, era mesmo, né? Nos tempos primitivos, né? Era tudo mais fácil, mas cara, aí fazer o que, né? Bom, não abriu, gente, tá? Não estou mentindo para vocês, não. Deixa eu virar, ó. Aí, ó, não abriu até agora, tá? Tá ligado, tá bonitinho, tá na tomada. Tem dia que abre maravilhosamente. E hoje não abriu. Então, qual a mensagem que ele tá passando aqui, né? Qual a mensagem? Vamos continuar conversando. Então eu estava falando ontem, foi vergonhoso lá na CPMI, né, da INSS. Deputados federais blindaram o Chico, o tio Chico, né, o Frei Chico. O Frei Chico é o irmão mais velho de Lula e ele é vice-presidente, né, do Sindinap. É o sindicato que roubou mais de 6 milhões. Mas esse pessoal gastou e ganhou muito dinheiro tirando dos aposentados e dos velhinhos, né? E era para esse cidadão, irmão do Lula, ir lá, Lula, o presidente do Brasil, ir lá, né? E ele seria espremido como se espreme uma laranja, né? Para falar toda a verdade. E com certeza ele ia falar, né? Ou então ele tinha o direito de ficar calado, né? Para não comprometer o partido do qual ele faz parte, que é o PT, do senhor Lula da Silva, né? Então aí, todos os deputados federais que fazem parte da base do governo, PT, PCdoB, PCB, Rede, Solidariedade, povo votaram, olha que vergonha dos nossos congressistas, votaram para que ele não fosse, para blindarem o irmão do Lula, para ele não ir lá na CPMI, para ele não bater com a língua nos dentes, né, e comprometer toda essa canalhada que está aí governando e que está roubando o INSS há muitos anos. Roubou nesse governo, roubou no governo passado e antes do governo passado eles estavam já roubando, né?
toda essa corja, e tudo petistas, né? A maioria da esquerda, tudo bandidos da esquerda, extrema esquerda do Brasil, entendeu? E ainda aparece essa imprensa esquerdista também, que blindam e não mostram notícia. Você viu alguma coisa a Globo falando ontem no Jornal Nacional? Você viu, por acaso, no jornal Hoje, lá com o César Tralli, aquele todo, né, educadinho, né, todo assim, aquele cara que gosta de patinar, lupatinadora, negócio de patinar, né, o César Tralli, né. Você viu lá o William Bonner falando boa tarde, boa noite, e ele falando, né, sobre o que estava acontecendo no CPMI, como que eles blindaram o tio Chico, né, o Frei Chico, para ele não ser... Então, a grande imprensa, a grande mídia esconde de você a realidade, a verdade, o que está acontecendo no Brasil, né? Eles não falam, por exemplo, que os Yanomamis estão lá, doentes. Se fosse no governo Bolsonaro, estava toda hora falando que Yanomami está morrendo que nem mosca, morrendo que nem... Mas os Yanomamis continuam morrendo. Continua a praga, né, dos mineradores destruindo a Amazônia. A praga dos mineradores destruindo a Amazônia, desmatando a Amazônia. Desmatando, assim, covardemente a floresta amazônica. E você não vê aparecer na mídia. Assim, de notícia, olha aqui, ó, gente, está acontecendo isso, a realidade é essa. Eles procuram esconder com outras notícias, tá? Eles procuram falsear a realidade, mostrar o que realmente está acontecendo em território nacional, o que está acontecendo no nosso lindo país, entendeu? Nosso país. Então, a grande mídia, a grande imprensa, esconde de você a realidade, para você não saber realmente o que é, como que eles são canalhas, como eles são safardanas mesmo. Entendeu? Eu sou historiador, meu nome é Orivaldo Azevedo, sou historiador e filósofo. E eu fico por dentro da notícia. Aqui no Conectado 7 News, você vai ouvir a notícia como está acontecendo, como é realmente. Aqui a gente não passa pano, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o centrão. O cara que estiver roubando nesse país, o cara que é ladrão, que é corrupto, a gente vai mostrar, a gente vai falar para você. Você não vai ser escondido de você. Não vamos colocar uma máscara aqui para esconder de você a realidade. Porque aqui é o Batman que está falando. Aqui é o Homem-Aranha que está falando. Aqui é o Pantera Negra que está falando aqui. É o Superman. Então, gente, o que a gente está vendo no país, até agora não abriu, tá? É uma covardia. É uma covardia, sabe? Contra os pobres, contra o povo brasileiro. E se o brasileiro realmente, ele tem que mostrar sua revolta, nas urnas, ano que vem. Você não pode esquecer, porque eles vão fazer uma campanha bonitinha, tentando mostrar para você uma mentira, eles vão falsear a verdade, eles vão falsear. E aí vão fazer lá um marketing muito bonito na televisão, na rádio. As pessoas vão falar mentiras para você não conseguir enxergar a realidade do Brasil. Para você continuar votando nesses canalhas aí que estão no poder atualmente. Que roubam de você descaradamente. Então presta atenção, ano que vem é ano eleitoral. Por favor, não vote nos mesmos congressistas que você já sabe que é ladrão. Com exceção de um ou outro, tá bom? Não vote nos mesmos senadores que você sabe que é ladrão. No mesmo senador que já está lá 2 mandados no Senado, 3 mandados no Senado brasileiro e não resolveu. Não vote, tira esses caras daí. Vote em novos senadores. O cara que nunca foi senador, vote em novo senador. Tá? E ouça a proposta dele. Veja a proposta dos candidatos a senadores para o ano que vem, porque isso vai
legitimar o nosso progresso, o nosso progressismo. Veja quem serão os candidatos ao Senado ano que vem. Analisa eles de cabo a rabo. Quais são as propostas dele para o Estado, para o Estado de Mato Grosso. Os nossos candidatos a deputados federais também. Analisa eles, quem são eles. Eles estão rabo preso com quem? Que grupo que eles representam? Vê a vida pregressa dele. Ele é bom cidadão? Ele pagava suas contas direitinho? Consulta até, pega o CPF dele e vai consultar até no Serasa. Se ele tem o nome sujo, se o nome dele está limpo. Entendeu? Veja quem que é o rapaz. Se ele já realmente trabalhou em prol do Estado, de verdade, ele trabalhou e trouxe melhorias para o Estado de Mato Grosso, trouxe melhorias para você e para mim, para a nossa família mato-grossense. Analisa com profundidade. Não brinca com isso, porque você está dando para ele uma chancela de 4 anos, no mínimo, né? De 4 anos para ele ficar lá. Ele vai exercer um comando sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu estado, sua cidade, sobre seu estado. Quem será candidato a governador de Mato Grosso? Quem é o cidadão? Presta atenção, ele vai governar Mato Grosso por 4 anos. Entendeu? Ele vai governar você e vai governar a mim por 4 anos. Vai tomar decisões importantíssimas no executivo do Estado. E quando o presidente da República que você vai decidir? Se de repente esse presidente de hoje está procurando a reeleição, você já viu o que ele fez em 4 anos? Até blindou o irmão dele, para o irmão dele não se apresentar e falar toda a verdade a respeito dos roubos do INSS. Você vai continuar votando nesse mesmo cidadão que já foi condenado e descondenaram o Supremo Tribunal que ele botou lá, a gente que ele apontou lá, descondenou ele. Sendo que ele já foi comprovado em vários casos de corrupção, mensalão, petrolão, um monte de outras coisas vexatórias. O sítio de Atibaia, os containers que tirou lá do Planalto quando saiu do governo, os containers de material que ele tirou de lá que não era dele, que ele levou. Ladrão, é ladrão! E você quer votar num ladrão para te roubar, para aumentar impostos por mais 4 anos, para tirar o que é seu, do seu trabalho, do seu esforço, do seu sangue, do seu suor, da sua lágrima. Você quer votar no mesmo? Que tirou o pão da sua boca. Então, por favor, escolha bem. Ano que vem vai ter outros candidatos à presidência da República. Veja quem é o cidadão. A competência dele é administrativa. A competência de executivo, de negociação. Sabe negociar com países dos Estados Unidos, da Europa, da União, do BRICS e tudo mais. Sabe negociar. É um diplomata, sabe conversar com pessoas de fora. Ele não é turrão, não é teimoso. Mas é uma pessoa que sabe conversar, dialogar e resolver os problemas. Trazer soluções para os problemas que o Brasil enfrenta. O Brasil está sofrendo aí, gente, um tarifaço de 100%. Já pensou o que é isso? Os nossos produtos para vender lá para os Estados Unidos, lá para fora. Isso era para acontecer? Não era para acontecer. Porque o presidente saberia dialogar com o presidente dos Estados Unidos. Não, por que tarifaço de 50%, de 100%, de 50%, de 40%, de 20%? Vamos diminuir esse tarifaço aí, vamos colocar só 5%. Porque quais os acordos comerciais que nós temos que fazer para beneficiar os Estados Unidos da América? Né? Assim que dialogaria o presidente da República. O que nós podemos fazer para você não tarifar o Brasil? Né? O que nós podemos fazer para beneficiar a América e tornar a América grande de novo? Não é o mote deles? Então, saber dialogar, conversar com a pessoa. Vamos tornar a América grande de novo, né? Isso não diminui o Brasil, porque o Brasil também é grande como a América. Entendeu? Saber conversar, dialogar.
Então é isso que nós temos que... Gente, infelizmente o computador não abriu, ó, tá? Não consegui abrir. Eu já mexi em todos os botões aqui, ó. Aí, tá? Não tem, tá? Então hoje nós vamos ficar sem as notícias do dia, infelizmente, né? Vamos só conversar sobre esses assuntos aqui no Brasil, o que vai acontecer, né? O que está acontecendo. Deixa eu até tirar esse computador, deixa eu até tirar, sabe? Porque se não aconteceu é porque não era para acontecer. Eu sou da seguinte maneira: quando uma coisa, olha o que deu aí, né? Quando uma coisa não dá certo é porque não tinha que dar certo, tá? Quando algo dá errado é porque tinha que dar errado, né? É que tinha que dar errado. Entende? Então, sobre esse assunto que a gente está conversando, sobre diálogo, sobre eleição, sobre tudo isso aqui, sobre o Brasil, né? Sobre política externa, sobre tudo isso aí, nós temos que pensar bem, porque nós estamos na governança, né? Nós temos que escolher bem os nossos governantes. O nome já diz governante, ele vai governar você por 4 anos. Então, ano que vem, não podemos errar, tá? Nós encerramos o nosso jornal de hoje, né? Um jornal que não foi, né? Mas acompanhe as notícias, né? Nos noticiários de hoje. E amanhã a gente vem com um resumaço de tudo que aconteceu hoje. Domingo vai ser um resumaço também do que aconteceu no sábado. E também as notícias de domingo, tá bom? Nós voltamos aqui, se Deus quiser, porque tudo vai dar certo, tá? Se não deu certo hoje é porque não era para dar. Era só para a gente estudar a lição e Deus nos trouxe essa oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto. Mas o que está acontecendo no Brasil é vergonhoso. No Congresso Nacional, na CPMI, é vergonhoso. É vergonhoso, vergonhoso, e a gente fica assim estarrecido, né? De ver tanta ladroagem, tanta bandidagem e tanta gente que não presta. Não presta, não vale um piqui ruído. Um piqui ruído está no poder, está governando a nossa nação, né? Que nós, da outras vezes que nós tivemos a oportunidade de escolher, nós escolhamos de maneira correta, ok? Não vamos errar mais, nós não temos mais esse direito de errar, né? Não vamos errar mais, não temos mais o direito de errar, nós temos que acertar com profundidade. E todos nós temos que nos inteirar da política. Dona de casa, a senhora que está falando, eu não gosto de política. A senhora tem que procurar gostar. Porque quando a senhora fala que não gosta de política, a senhora entrega a política para quem gosta, e às vezes a pessoa é mau caráter, ladrão, e ela se aproveita e se lugubreta do poder, fica no poder e fazendo essas maldades todas que você está vendo aí, e prejudicando a senhora e a sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? Então nós temos que nos inteirar da política. Dona de casa, senhor, senhora, temos que nos inteirar da política, entendeu? Temos que ficar de olhos abertos para que ninguém nos roube de uma forma assim tão clara, tão evidente. Compreendeu? Então, política determina o preço do fósforo que a senhora usa para acender o seu fogão, para fazer a comida para o seu marido e para os seus filhos. É a política que determina o valor da passagem do ônibus. É a política que determina o valor do salário que você vai receber pelo INSS, que foi lhe roubado, o dinheiro que foi te roubado. Mais de 600 milhões foi tirado do bolso do velhinho e do aposentado do Brasil. Da aposentada, do aposentado. Todos aqueles que recebem porque trabalharam durante anos. Roubaram velhinhos, pessoal. Roubaram os velhinhos, os aposentados do Brasil. Né? Isso não tem que passar impune, não. A resposta nossa tem que ser dada na urna ano que vem. Tem que ser dada na urna. E botar, execrar esses bandidos que estão no poder agora para sempre da política. Entendeu? Exterminá-los da política. Não deixar mais esses bandidos assumirem o poder no Brasil de novo. Tá? Para nos roubarem de novo. Porque é só isso que eles pensam. Roubar, 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 roubar. Tá? E aí é que diz a Bíblia, né? O ladrão, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Quem rouba, mata. E quem mata, destrói. Ok? Tchau. Até o próximo Conectados. Bye, bye. Um bom final de semana para você. Um feliz sábado para você e toda a sua família, tá? Não deixe de colaborar aqui no QR Code.
com o Conectado 7, se você puder, tá? Se você não puder, tudo bem. Mas se você puder, manda aí R$2, R$1, né? Ou qualquer valor que você achar que pode ajudar aqui o Conectado 7 a gente prosseguir nesse nosso ministério, beleza? Tchau, tchau. Um final de semana maravilhoso para você. Shabbat Shalom para todos os meus irmãos cristãos. Tchau, tchau, tchau.